ouvir falar esse nome. Era um homem terrível. E quando ele recebia uma ordem, é ordem dada, ordem cumprida. Perseguiu cristãos, tinha a ordem de tirar a vida de quem pronunciasse o nome de Jesus, tá? E aquele homem causou um terror tão grande entre os cristãos, que uma forma do evangelho crescer, antes de Paulo se converter, foi o próprio Saulo. Porque com a perseguição de Saulo de Tarso aos cristãos, o que acontecia? Os cristãos, com medo, saíram para outras cidades. Saíram para outras cidades, longe de Saulo de Tarso. Eles começaram a pregar o evangelho. E o evangelho cresceu desta maneira. Glória. Tanto é que quando Paulo chegava em algumas cidades, já tinha igreja fundada. E ninguém sabe por quem. Quem eram certamente? Aqueles que saíram fugindo da perseguição de Saulo de Tarso. Mas você veja bem que, se tratando de Saulo, a caminho de Damasco, teve um encontro com Jesus, perdeu a sua visão e foi para um local determinado pelo próprio Jesus. O próprio Jesus chama um dos profetas, chamado Ananias, homem de Deus. Ainda tem profeta aqui, irmãos, amém? Amém, glória a Deus. Graças a Deus, existe, tá? Veja bem que Senhor vai lá na rua chamada direita, vai orar para um homem chamado Saulo. Ele está orando, esperando alguém, e o Senhor já tinha revelado a Saulo, antes mesmo dele pronunciar a sua fé. Porque existe uma questão: muitos se convertem em casa e confirmam na igreja. Era o caso de Saulo. Ele se converteu antes de pronunciar a sua fé. Veja bem, os irmãos, quando Ananias ouviu aquilo de Jesus, o que Ananias falou? Senhor, esse não, esse é o perigoso, esse é o perseguidor. Esse, como que o Senhor pode escolher alguém com esta característica? É Deus. Certamente a gente poderia pensar dessa maneira, tá, queridos irmãos? E o próprio Jesus fala: este é para mim vaso escolhido. Aleluia. Queridos irmãos, pensa bem, Jesus, após ressuscitar, vai à beira da praia, vai atrás de Pedro e chama Pedro: tu me amas? Pedro: eu te amo. Jesus pergunta novamente: Pedro, tu me amas? Aleluia. Senhor, eu te amo, tu sabes que eu te amo. Terceira vez: Pedro, tu me amas? É claro, Senhor, que eu te amo, tu sabes. E Jesus fala para ele: então apacenta as minhas ovelhas. Oh, glória. Mas se você lembrar um pouquinho atrás da história de Pedro, você vai ver que Pedro negou Jesus. Você vai ver que Pedro fugiu da aparência dos meios dos crentes, porque tinha medo de morrer. Você escolheria Pedro para apacentar as ovelhas do Senhor? Porque nós temos critérios de escolha diferente de Deus. Aleluia. Quando nós pensamos em escolher algo ou alguém, nós começamos a olhar primeiramente características externas, posição financeira, estilo de roupa, modo de falar, sua posição na sociedade. É a característica do homem escolher, porque o homem pensa que está escolhendo o melhor. É, meu Deus. E nesse pensar, e nessa forma de agir, de escolha, achando que está escolhendo o melhor, que acontece da gente, chamado no popular aí, quebrar a cara. Porque o homem
olha a aparência. E quando a gente olha a aparência, a gente escolhe da bênção. Jesus. Tá, queridos irmãos? Na maior parte das vezes, em nossas escolhas, nós projetamos fora da vontade de Deus. Porque os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. Aleluia. E nessas escolhas que nós estamos pensando em fazer, erramos muitas vezes. A maior parte das vezes. Tá? Agora veja a característica ou os critérios que Deus usa para escolher os seus vasos. Um homem perseguidor, matador de crente, violento, opositor terrível ao Evangelho de Jesus. Mas Jesus falou: este é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Quando Deus escolhe, a quem Deus escolhe, como Deus escolhe, de que forma Deus escolhe, não cabe ao homem saber, mas a gente sabe que Ele escolhe. Aleluia. Ele escolhe criança, Ele escolhe jovens, Ele escolhe homem, Ele escolhe mulheres. Deus escolhe a todos. Veja bem as crianças. Quando o Senhor chama tanto a Samuel quanto a Jeremias, na chamada Jeremias, Jeremias fala: Senhor, eu sou uma criança. O Senhor fala para Jeremias: não diga eu sou uma criança, porque eu te chamei. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Não depende de ser criança ou não. Ele chama. Oh, glória. Tem criança aqui nesta noite aqui? Aleluia. Vocês já são adultos. Tem a Emily ali, tem a Amazon ali, tem uma cozinha no colo. E Deus usa essas crianças. Lógico que essas crianças, ela nunca vai substituir a uma pessoa adulta. O próprio Jesus, iniciando seu ministério, começa com sua idade após 30 anos. Mas não quer dizer que essas crianças não sejam usadas por Deus. Hoje, nesta noite, 2 crianças cantaram aqui e foram usadas por Deus. Aleluia. Tá? E é dessa forma que Deus vai fazendo. Amém. Deus chama mulheres. Veja bem que coisa interessante, existem polêmicas demais quanto a alguns títulos dados a algumas mulheres. Quando as mulheres foram ao sepulcro, diz lá, quem estava no jardim, o próprio Jesus, vai a teus irmãos, para que ele não está morto, mas ele está vivo. As primeiras que levaram o Evangelho, como já disse aí, o numeral que eu coloquei, já é feminino, são as mulheres. Vai a teus irmãos, anuncia que ele não está morto, mas está vivo. Aleluia. São as primeiras missionárias da ressurreição de Jesus. Oh, glória. Elas receberam uma missão e foram lá testemunhar do amor de Jesus. Os critérios de Deus são esses. Alguém poderia falar assim: puxa, tanta gente adulta, mas o Senhor chamou uma criança. Na nação judaica tinha um certo preconceito com as mulheres. O Senhor não poderia revelar a João, o Senhor não poderia revelar a Pedro, a Tiago, a André. O Senhor podia revelar tantos outros, a Filipe, a Tomé e outros tantos, os discípulos. Mas ele chamou as mulheres. Tá, queridos irmãos? Quantos sacerdotes tinham em Babilônia quando Jerusalém foi para o cativeiro? Por que a Bíblia destaca 4 jovens? Aleluia. Porque ele chama quem ele quer. Moisés, no Monte Horebe, veja bem a história de Moisés. Moisés foi para o deserto
que casou no deserto, porque saiu fugido do Egito, por causa de um crime que cometeram. E o Senhor vai, Moisés, tem um projeto. De que forma o Senhor se apresenta a Moisés? Moisés estava pastoreando o seu rebanho, e diz a palavra de Deus que uma sarça estava fumegando, estava em chamas, e Moisés se aproxima, e ali Deus fala com ele: Moisés, eu vou te enviar ao Egito. Lógico, Moisés replicou: Senhor, ao Egito não posso voltar. O Egito não tem condições. E naturalmente, a gente olhando, Moisés tinha perdido as condições de ser um grande líder, por causa do crime que cometeram. Tá? Aí analisamos: será que escolheríamos Moisés? Será que não tinha outro da época que poderia ir com melhor condições do que Moisés? Mas Deus escolheu Moisés. E dentro do texto da escolha de Moisés tem outra implicância: a escolha da árvore. Olha que coisa interessante. Quando o Senhor se manifestou a Moisés, ele se manifesta em uma sarça. A sarça era uma árvore de pequeno porte, cheia de espinho e de pouca aparência. Aleluia. Mas foi ali que o Senhor manifestou a sua glória. Jesus, se falando das árvores, Jesus, ele olha para uma figueira e vê tão bonita, a figueira estava tão bonita, tão maravilhosa, cheia de folha, toda frondosa. Jesus caminhou até essa figueira e olhou para ela. Cadê os frutos? Não tem fruto. Mas ela tem folha bonita, ela está linda e maravilhosa, mas não tem fruto. Aleluia. Ah, queridos irmãos, e essa árvore, essa figueira foi amaldiçoada, frondosa, grande, né? Eita, meu Deus do céu, todo mundo quer estar à volta dela, mas não tem fruto. Qual a forma que Deus escolher? Deus escolhe uma sarça sem aparência para manifestar a sua glória, enquanto que a figueira toda frondosa não tinha fruto nenhum. Quem olha a aparência esquece da bênção. Critério de Deus escolher. Deus não vê como o homem vê, ele vem pensando o coração. Aleluia. Meus amados irmãos, se hoje estamos aqui nesta noite, é porque certamente o Senhor tem nos escolhido. Oh, glória. E Pedro, sua carta vai falar: geração eleita, propriedade de Deus. Aleluia. Vocês já viram quando uma pessoa tem uma propriedade, e na propriedade tem uma porteira que coloca assim: proibido a entrada, propriedade particular. Oh, glória. Significa que ninguém pode entrar, ninguém pode tocar naquilo. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. E a Bíblia fala: ai daquele que tocar nenhum dos meus filhos. Oh, aleluia. Glória a Deus. Propriedade particular de Deus. Sabe por quê? Glória a Deus. Porque foi Ele que te escolheu. Aleluia. Quando eu comprei meu terreno aqui em cima, eu tinha duas oportunidades de comprar um terreno. Lá perto onde o Ronaldo tem um, que é aqui mais para baixo, chamado Cascão, e tem outro de lá. Eu olhei e falei assim: não, eu quero esse. Eu escolhi aquele. Ah, mas lá tem mais gente, mas eu escolhi aquele. Quando
quando Deus te aponta, quando Ele te escolhe, alguém vai falar, mas esse não. Esse tem esse problema, esse tem aquele outro problema, esse é feio, esse é bonito, esse tem aquilo. Mas, queridos irmãos, foi Deus que escolheu. Aleluia. Você já estava pensando em casa? Senhor, às vezes a gente seleciona tanto uma pessoa, porque a gente, mano, quer água pronta. Mas quando o povo de Deus estava no deserto, a água saiu da rocha, ela não saiu de um poço. Aleluia. A água, às vezes, presbítero Marcos, evangelista Zerdan, ela sai do lugar mais impossível que possa aparecer. A bênção vem, irmãos, da onde a gente nem imagina. Aleluia. Sabe, queridos? Porque Deus cuida dos seus. Glória a Jesus. E a gente, por causa da escolha, o critério de escolha nosso, a gente deixa de receber bênçãos maiores do que a gente deveria receber. Veja, meus irmãos, para a gente fechar aqui. Já falei da árvore, cheia de espinho, sem aparência, certamente num deserto tudo seco, ou pelo menos perto de estar seco. Mas onde estava a presença de Deus? Ali. Tem escolhas que Deus faz que para a gente é impensável. Diz a palavra de Deus que João Batista estava pregando no deserto, e certa vez ele começou a pregar: olha, eu estou batizando com água, mas após mim virá um que batizará com fogo. Aleluia. Ele é mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de carregar suas sandálias. Aleluia. E João estava pregando assim, João Batista. Quando ele estava pregando, aparece quem? Jesus. João estava pregando, imagina, ele parou assim: é mais poderoso do que eu. Aí quando ele olha, vê Jesus, João certamente fala assim: lá vem ele. Aleluia. Sabe, irmãos, ele vem ali. As pessoas param, certamente olham. Glória a Deus. E começa João a falar: Senhor, é o Senhor. Sou eu, João. Sabe a diferença, irmãos? Como que Deus trabalha? Jesus era maior ou não era? Era maior. Mas quem foi escolhido? João, para batizar. Deus não escolhe, irmãos, só o maior. Ele também escolhe o menor. Aleluia. Lembra o caso de Davi? Tantos irmãos cheios de aparência, cheios de força, cheios de possibilidades humanas. Aí Samuel falou: olha, de todos que estão aqui, o escolhido ainda não chegou. Aleluia. Aí aparece Davi: esse é o escolhido do Senhor. Glória. O menor da casa. Aleluia, glória a Deus. Oh, João, Santo aleluia. nome, É para que se cumpra a escritura, porque você foi o escolhido. Glória. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Que bom que você assistiu esse vídeo. Se ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e que Deus te abençoe.